bate-papo, né, de forma virtual, mas também aconteceu, eu acho que seria interessante, no vídeo também, acho que traz esse aspecto de bate-papo, né, porque tá cada um falando um pouco da sua história, então acho que tem esse lugar mais informal de falar, que é o falar da própria experiência, né? E eu acho que esse bate-papo também acho que vai nesse caminho, né? Mas a gente tem pessoas que a gente chamou para poder estar falando um pouco mais, que já participaram, né, do primeiro momento e que seria interessante estarem, né, acho que atualizando o olhar sobre o assunto também, né? Então, assim, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer a presença e a disponibilidade de vocês estarem aqui com a gente mais um momento, tá? Hoje a gente tem, no caso de convidada para essa mesa, a Jéssica, a Jaque e a Aline, e a gente tem a nossa mediadora, e a Aline, maravilhosa também. E aí, eu vou dar depois a palavra para você mediar da maneira que você acha melhor. Mas como a gente assistiu o vídeo juntas, e o vídeo ele faz esse recorte, né, falando um pouco das mulheres na cena, no caso na cena das danças urbanas, né, de então, eu queria pedir para vocês, para cada um de vocês se apresentar, falar, né, fazer uma apresentação pessoal, não precisa fazer, discorrer sobre todo o currículo, mas fazer uma apresentação de vocês. E para a gente começar a conversa, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que foi algum assunto que tenha sido pontuado nesse primeiro episódio e que perpassa a experiência de vocês. Acho que para a gente começar a conversa. E aí depois a gente continua, quem tiver pergunta. Aí eu já passei para a nossa mediadora. Tá? Obrigada, gente. Eu acho que a Jéssica, ela olha muito sério. Ela olha sério ali. Não, e ela parou o tempo. Parou o tempo. Passou as palavras sem dizer uma palavra. Aí ela vai. Já ia falar para já fazer as obras da casa, mas tudo bem. É melhor no fogo, assim, ó. Então, gente, eu sou a Aline Correia. Então, mas eu sou um pouco tímida, não gosto muito de falar, eu prefiro um pouco mais de dançar. Eu comecei nas danças urbanas no break, comecei num projeto social em Macaé, que eu sou do interior do Rio. Vou resumir um pouquinho. Eu comecei num projeto social de danças urbanas em Macaé com 10 anos de idade. Em Macaé tinha uma companhia chamada Membros, que era uma companhia muito conhecida na Europa, que circulava já, e tinha uma escola de formação. Com 3 anos eu ingressei nessa escola de formação, essa companhia trabalhava com as danças urbanas, bem voltado mais para o break, mesclado com a dança contemporânea. E também tinha um trabalho muito forte para o trabalho de queda que eu vou fazer a oficina amanhã, então se preparem. E aí a minha formação e essa companhia trabalhava muito também as questões sociais, então todo o meu trabalho, desde nova, sempre foi as questões sociais, que a gente sempre trabalhava muito e os laboratórios eram bem intensos. E aos 18 anos eu consegui ingressar nessa companhia, mas ela encerrou em 2009, E aí eu tive a oportunidade de viajar, fazer turnê na Europa, circular, conhecer um pouquinho do que acontece, mas em 2009 ela encerrou. E aí foi quando eu vim para o Rio, ingressei na companhia híbrida, e aí eu fiquei 2 anos lá, tendo uma nova experiência, que é um outro tipo de trabalho, uma outro tipo de pesquisa. E ali foi um pontapé também para eu começar minha carreira solo. Eu tenho 2 trabalhos solos, que é o Resistência e Metamorfose, que é quando eu comecei de novo a voltar para a Europa, circular, e ingressei numa companhia francesa. Fiquei nessa companhia francesa até a pandemia, até iniciar. E aí, por enquanto, encerrou, e mais ou menos, bem resumido, assim. É isso.
A gente agora, sério, né? Mas não vai falar não. Cheia de ódio. A Jaque Karen. Comecei minha vida na dança na infância, a partir de um projeto social que acontecia lá na Zona Leste de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E aí, a partir desse projeto, assim, nessa primeira infância, eram aquelas modalidades vendidas assim, para toda menina que quer começar a dançar, né? Que, enfim, entende, né? Que é o balé, o jazz. Aí de quebra tinha uma dança do ventre, assim, que eram as danças que eu mais me identificava. Aí na adolescência eu cheguei a participar de algumas escolas de dança, mas era sempre aquele espaço assim que era uma relação de que eu não sentia muito pertencente, assim. Eu estava ali pela dança, mas em questão de se sentir representado, de se sentir tão em casa, assim, não tinha muito dessa percepção. E aí quando foi em 2012, eu já estava saindo do ensino médio, eu conheci um grupo de danças urbanas lá da cidade, que chama Equipe Old School. E aí, que também não tinha assim, um cunho social enfim, de ter projetos que o apoiassem, assim, mas era um projeto que a gente tinha uma ajuda de custo de uns R$20, e aí custeava com figurino, em época de apresentação, tipo assim, já não era um valor de mensalidade que eu pagava nas academias formais, né? Então aí essa foi, até então, essa trajetória, essa bagagem aí com as danças urbanas. E aí em 2016 eu vim para o Rio para poder fazer bacharel em dança aqui na UFRJ. E aqui eu consegui continuar pesquisando as danças urbanas a partir do Comunidança, né? Que foi um projeto que eu fiquei por 2 anos. E a partir daí eu também pude me descobrir, além de dançarina, também como professora, né? Ali estando à frente da turma, podendo ministrar, podendo fazer aquela troca. Então esse foi um espaço muito importante, assim, até de questão de resistência dentro, enfim, da universidade, por conta dessa questão de representatividade, de coisas assim que a gente, enfim, gosta de ter aquela identificação, né? E aí, enfim, aí nessa trajetória dentro da faculdade, eu apresentei, né, fiz a minha defesa prática em agosto, de Mina Rodada. E aí eu pude me descobrir nesse lugar também, tipo, como diretora, coreógrafa também, antes com dança. E aí Mina Rodada, assim, continuou nas danças urbanas, né, mas com a vertente mais do funk, principalmente o funk carioca, do qual eu fui muito afetada, né, toda essa vivência aqui desde 2016. E aí, enfim, esse é a mini bio. Não tem mais coisa. Não, eu tem mais, tentando entregar a palavra. Eu, se fosse ele, eu ia acreditar que era minha vez. Então, gente, meu nome é Jéssica Cristina. Eu comecei na dança um pouco tarde. Eu trabalhava na Tijuca de babá quando eu tinha uns 19 anos. Eu sempre tive vontade de dançar, mas de condições financeiras, né, de mamãe não dava. E no meu bairro, assim, não tinha grupo de dança e tal. E aí, assim que eu comecei a trabalhar de babá, eu ficava de segunda até sábado, eu fui procurando algum lugar para fazer alguma coisa e encontrei um Sesc lá, do Sesc Tijuca, que era próximo do pra gente trabalhava, e estava tendo aula de break, né? E aí eu entrei, comecei a fazer break e tal, depois hip hop, e aí, assim, acho que depois de 2 meses, assim, acabou, foi para uma escola, né? Uma escola tradicional, aquela coisa toda, né? E aí eu entrei nessa escola e tal, fiquei ali por um tempo. E aí começou a surgir o Rua no meu bairro. E aí o Rua era domingo. Todo mundo geral conhece o Rua. E aí o Rua era domingo. E eu comecei a ficar no Sesc Tijuca, fazendo aula. E depois eu fui pro Rua, né? Que era os domingos. Só que no Rua não deu muito certo. Da história. História boa. Fiz logo de primeira, né? Não deu muito certo, porque eu era muito rebelde. Eu vivi essa história. Eu batia muito de frente com o DG, que era o diretor na época, porque ele colocava muitas regras. E eu achava que, tipo, liberdade de expressão, eu coloco o que eu quero, eu chego na hora que eu quero, aquela coisa. E aí ele pediu pra eu retirar do ensino, pelo Facebook. E aí, pelo Facebook. E aí ele pediu pra eu sair, eu falei, então, assim,
eu continuo lá na escola e tal, só que na escola onde eu fazia aula, eu era a única menina preta, né? E aí tinha questão de racismo. A professora ficava falando muitas besteiras, tudo que dava errado na escola ela jogava pra cima de mim. Então eu batia muito de frente com ela. E aí eu falei assim, pô, lá na rua a parada era bem diferente, né? Tinha a galera junto, eu sentia que eu era um pertencente daquele lugar. E eu comecei com o DG, eu era da turma do avançado. Avançado. E aí eu comecei com o DG e tal, e eles falaram assim, não, beleza, você pode vir. Mas você vai ficar com o Vicente, tipo as crianças. Os kids. Então eu tava lá no topo desse feio. Era muito ruim avisar as crianças. Agora eu amo vocês, mas era muito difícil. E aí foi aí que começou, tipo, eu falei, já que eu tô aqui, então eu vou dar o meu melhor, né? Aí, tipo, a gente batia um pouco de frente, porque eu era ainda rebelde. Continuo. E aí, tipo, ele foi vendo algumas coisas em mim e falou, cara, você vai assumir essa turma. E eu comecei a assumir a turma das crianças, depois eu comecei a assumir a turma do intermediário, e aí fui avançando. Aí ele falou, agora você vai assumir 2 turmas. E eu assumi 2 turmas, depois ele sumiu do rua, eu fiquei sozinha com a galera do rua. E aí teve uma que falou, agora você é coordenadora. Tô só resumindo a história. E aí falou, agora você vai ficar de frente e tal. E aí em 2018 eu comecei a colocar, né, no meu coração, tipo, de ter o meu próprio projeto. E aí, tipo, eu não sabia o que era, o que ia acontecer e tal. Chamei algumas meninas também, confiaram ali. E aí a gente não tinha nome do projeto. E aí eu falei, vambora. Elas falaram, vambora. E aí surgiu criar, que é uma companhia só feminina, né? Voltada de pesquisas urbanas. E aí, resumindo a história, me tornei professora do CUA, coordenadora geral do coletivo e diretora do projeto social onde eu fui expulsa, entendeu? Tá vendo? Tá vendo? Me expulsou, mas eu voltei por cima. Ou seja, deu o nome. Liberdade de expressão. E aí, eu ingressei aqui na faculdade, tenho bacharelado em dança, faço parte do coletivo também, desde 2019.2. E é isso. Então, como papel de educadora, que eu vou copiar tudo que a Verônica fez. Esse papel eu entendo um pouco sobre vocês e bastante porque foram vocês que me fizeram entrar nesse espaço da universidade, principalmente a Jaque, como professora de dança urbana de Comunidade de Dança, que é o projeto de extensão, que hoje eu estou colocando meus anos de graças a ela. Então, algumas das perguntas que eu ia fazer vocês já responderam, mas eu acho que seria interessante a gente se aprofundar principalmente sobre o trabalho de cada uma. E eu queria começar a minha pergunta pela Jéssica, já que a Jéssica quis ser a última. Começar pela Jéssica porque eu acabei de assistir o espetáculo criado e desenvolvido por ela, pelo Criar e Recriar, onde algumas das pessoas que estão aqui interpretaram, estavam como intérpretes, um espetáculo incrível. Eu queria saber como foi para você estar dentro de um edital do FOCA e montar um espetáculo tão grande e que fala de tanta coisa importante ao mesmo tempo. Então eu queria que você falasse um pouco desse espetáculo. Pesado. Difícil. Então, primeiro, tá no edital FOCA, eu achava que isso era impossível. Porque eu tinha muitos bloqueios e eu tinha uma insegurança que eu achava que eu não sabia escrever. Então, tipo assim, eu fui conversando com algumas pessoas e aí falaram assim, não, mete a cara, mas mete a cara como? Só escrever o quê? E aí, tipo assim, as meninas falam que eu sou muito criativa. Então, tipo, eu comecei a escrever de alguma forma e a Verônica falava, vê se tá bom. Né? A gente trocava muito, vê se tá bom, não sei o quê. E ela, tá. E aí, quando a gente passou no edital, FOCA, eu, tipo, acho que eu mandei pra Ana e pra Luana. Eu falei assim, olha isso aqui. Sou eu? Eu falei, tem certeza que sou eu? Só pra confirmar. Tá certo esse nome aqui? Tá, é a gente. Aí eu fiquei pensando. E aí, tipo assim, agora a ficha cai, né? Cara, eu preciso montar um espetáculo para pegar alguma coisa. Então, o espetáculo, ele fala muito sobre a gente, a nossa própria história. Ele fala sobre as nossas inquietações que a gente tinha como mulheres.
esse lugar da identidade que a gente às vezes não sabe quem a gente é. Então, muitas vezes a gente conversava entre si, quem é você, o que você gosta e tal. As mulheres não sabiam falar. E isso não acontece só com a galera que é adolescente, mas nós mulheres também tem essa dificuldade às vezes de saber o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Às vezes a gente não para, sabe, refletir e se entender, né? Então tinha muito laboratório desse lugar de a gente se entender, né? Então às vezes a gente saía do laboratório chorando, né? Eu chorando, fingindo que estava chorando, né? Por dentro, né? Acho que eu não podia mostrar, mas o espetáculo ele fala sobre a identidade da mulher, ele fala sobre esse lugar de você aceitar o seu próprio cabelo, aceitar quem você é, seus erros, seus falhas, e também esse lugar do afeto, que às vezes a gente não consegue chegar e falar assim, pô, cara, hoje eu não tô bem. Às vezes a gente não tem esse lugar do acolhimento, sabe, de realmente se rasgar. Então, tipo assim, nesse lugar de laboratório, dentro do criar, a gente tinha esses lugares, e a gente chegava, cara, hoje eu não tô bem. Ou era só um olhar. Às vezes chegava o fulaninho, aí tu olhava, aí mandava uma mensagem, tudo bem? Pô, tá igual Jesus? Que eu ainda falava, Jesus, não, tá tudo bem, não tô bem, não sei o que e tal. A gente começava a conversar. Porque às vezes nós mulheres, principalmente nós mulheres, precisa ser ouvidas. Precisa desse lugar. De tipo assim, cara, hoje eu não tô legal. E a pessoa não precisa, a gente não precisa às vezes explicar, porque ela fala, não tô legal. É isso. E às vezes a gente tem que colocar essa carcaça de durona, que muitas pessoas acham que eu sou durona, muito dura, mas isso é uma briga, porque às vezes é o meu mecanismo de defesa. Então, tipo, o espetáculo ele fala sobre cada um que viveu os processos, né? Esse lugar de acolhimento, esse lugar de cuidado, esse lugar de representatividade também. Porque a gente entende que nós, como estamos ali no cena, nós também estamos influenciando, nós somos diferentes de outras pessoas. Então a gente tem que se posicionar nesse lugar também. Eu sou referência para Jaque, ela é referência para mim, e eu preciso estar vendo você lá no palco, sabe? E é isso. E pensando nesse papel de referência, eu também pensei numa pergunta para a Aline, que é mesmo uma questão do mercado de trabalho. Você tem uma carreira internacional e para a gente que está aqui, principalmente dentro da Universidade de Ciências Urbanas, quando eu entrei eu não enxergava muito um lugar de representatividade no sentido de isso aqui pode dar certo, quais são os mercados que eu tenho chance, para onde eu posso ir, quais são os caminhos. Eu queria, na verdade, que você ou estabelecesse algum comparativo ou falasse como foi sua experiência como uma mulher preta nas danças urbanas no mercado, no Brasil e fora. Então, no Brasil e fora Não precisa ser uma grande conversa, uma questão de entender um caminho. Você foi para uma companhia por fora, mas talvez a questão meio em quesito preconceito na dança, preconceito por você ser uma mulher na cena no Brasil, que a gente enfrenta na cena das danças urbanas no Brasil, e que você enfrentou na cena das danças urbanas lá, a abertura que você teve com as danças. Então, eu sofri não apenas por ser mulher, mas por ser muito nova também. Então, por você ter um solo, um trabalho solo, e aí você começar a circular com o seu trabalho, e aí quando você chega, os olhares para você é completamente diferente. E aí você tem que dar o seu melhor para poder mostrar o porquê que você está ali. Você não está ali só por qualquer coisa, você está ali porque você está fazendo um bom trabalho e é aquilo ali que você vai mostrar. E aqui no Brasil eu tive o primeiro pontapé. Na verdade eu tive essa abertura fora do Brasil porque eu já iniciei com uma companhia que já tinha essa abertura fora. Ela encerrou e aí o primeiro pontapé que eu tive foi o Renato Cruz que me deu, que foi um trabalho de 5 minutos, que se chamava Cicatriz. Cicatriz justamente sobre essa leva minha de estar ali e de me manter a minha cicatriz do quanto eu aprendi ali diariamente, que era a questão social que a gente tinha, que era um trabalho muito pesado, exaustivo, e era um trabalho que falava sobre violência, e era
a questão que a gente vivenciava e era tudo que a gente colocava em cena. E isso tudo foi muito forte para mim desde sempre, desde os meus 10 anos. E aí, quando a companhia se encerrou, a companhia mesmo se encerrou, que eu vim pra cá trabalhar com a Híbrida, que tem uma outra abordagem, que tem outro tipo de trabalho que foi ótimo pra mim também, mas ainda eu tinha essa necessidade de falar o que eu sentia também, de trazer toda essa minha história, de dançar descalço, de sentir meu corpo no chão, e essa necessidade de falar com o corpo, de dançar não só por dançar, mas para fazer a pessoa sair dali refletindo, pensando, se questionando daquele corpo que está ali em cena. E aí eu me descobri em cena também, foi a partir de uma provocação de um diretor, que eu tive que raspar a cabeça. Caraca. E aí eu tinha cabelão, e aí foi um processo que eu fui cortando aos poucos o cabelo, só que eu deixei para raspar o cabelo faltando 5 minutos para a apresentação. E aí eu não queria, até então eu não queria, eu fui cortando, deixei no chá, eu cortei metade, raspei só metade, deixei pra ver se convencia, mas não convenceu. Não convenceu. E aí faltando 5 minutos, eu falei assim, mas eu já cortei, não dá pra... Não, a gente tem que entender que você é uma artista e seu corpo não te pertence. Caraca! E aí, foi isso que ele falou pra mim. E aí, na hora, assim, eu falei assim, você é uma artista e você tá aqui pra cumprir o seu papel. E aí, eu fui num barbeiro logo perto que tinha, raspei, dancei com ódio mortal, mas ali eu me descobri. Eu tornei uma fraqueza em força. E ali eu me descobri como artista, de estar em cena, de me mostrar, de falar assim, essa aqui sou eu. E foi um processo, foi bem difícil, não foi fácil ter que me encontrar de novo, porque os olhares hoje em dia a gente tem essa aceitação nossa, né, do cabelo. Na época eu não tinha, eu era praticamente um ponto negro, andando com a cabeça raspada e todo mundo olha, todo mundo comenta. E ter que lidar com essas situações assim foi um mega desafio que agora pensando assim em todo o processo foi bem difícil assim, que uma coisa é você estar em cena, outra coisa é você estar fora de cena, que aí a porrada é mais forte. Mas aí isso foi bom para poder eu estar levando para cena, que aí talvez você que me viu na rua, que me olhou torto, estava sentada na plateia me assistindo. Então é tudo como que é uma virada de chave. E aí eu dancei o Cicatriz, aí eu tive um problema com o meu ex-diretor, que ele simplesmente tive um problema gigante, do qual era um trabalho meu, do qual eu tinha convidado ele para fazer direção, infelizmente ele registrou o trabalho como sendo dele, e eu tinha recebido um convite para dançar num festival em Paris e outro na Itália. E aí quando eu cheguei lá, eu recebi uma intimação, que eu não podia mais dançar o Cicatriz, que ele fez 3 exigências, enfim, vou resumir, fez 3 exigências, aí fui para uma reunião com a diretora, sem falar francês, hoje eu falo francês, mas na época eu não falava nada, inglês, francês, nada. Fui para essa reunião, mas com tudo na minha cabeça, eu falei assim, por mim ele não vem, a gente cancela o Cicatriz, mas eu tenho resistência. Não tinha resistência. Eu falei assim, mas eu tenho resistência. Ah, mas você já apresentou? Já apresentei, tem foto, tem vídeo, tem tudo. Não tinha nada, gente, não tinha nada. Só cara coragem aqui e vambora. Não tinha nada, eu juro pra vocês, eu não tinha nada. Mas eu não queria voltar também pro Brasil com o rabinho entre as pernas, dizendo pra ele assim, olha, você venceu, e aí agora eu vou fazer tudo que você me mandar fazer. Muito pelo contrário. Eu falei assim, então resistência. Ela falou assim, e ela junto com o advogado dela. Ela falou assim, você confia? Não, eu confio na artista Aline Correia. Ela entrou com contato com a diretora do Festival da Itália, cancelou o Cicatriz e colocou o Resistência. Me deu uma sala do tamanho dessa daqui para eu ensaiar durante uma semana. Uma semana eu tive que montar o trabalho. E aí montei, foi um sucesso, circulei, não precisei dar nada para ele, dar satisfação nenhuma para ele, mas que eu transformei um momento que eu tinha tudo para poder jogar tudo pro alto, eu aproveitei a oportunidade. E aí foi quando eu comecei a circular, e a partir de uma apresentação, um diretor francês de uma companhia assistiu o meu solo, me convidou para estar ingressando na companhia,
E aí tudo foi, e aí ele me dava essa liberdade de estar dançando com companhia, mas seguir também com o meu trabalho solo. Então ele me respeitou também nesse sentido. Olha, você vai estar numa companhia, mas a gente vai casar as agendas. Você continua com o seu trabalho, você tem a liberdade de continuar com o seu trabalho, mas a gente tem uma agenda. E aí a gente tem que se organizar para poder a agenda não bater. Então o respeito que eu tive lá fora, o acolhimento que eu tive lá fora, o respeito que eu tive lá fora foi completamente diferente daqui do Brasil. Estranho até, né? Exato. A gente acredita que vai ser aqui e lá fora vai ser... E é completamente diferente. E é que o amor e o ódio que eu tenho pelo Brasil é constante. Porque eu fiz aí eu tenho essa história do Resistência, cicatriz da Resistência. Aí tem o Metamorfose. O Metamorfose o mesmo projeto. Gente, o mesmo projeto. Eu mandei para Barcelona, eu mandei também para aqui no Brasil, mesmo projeto, só mudava a língua. Eu passei, fui aprovada em Barcelona, fiquei durante 3 meses lá, tudo pago, recebendo tudo, mas não passei aqui no Brasil. E ainda deve ter recebido uma crítica construtiva, né? Exato. E ainda tive acompanhamento de 3 pessoas que é o Roberto Olivan, que é super conhecido fora, que ela ali é o HD, que é de dança contemporânea, super conhecida fora também, ela é incrível, e de uma dramaturga também, que é super incrível também. E aí o acolhimento que eu tenho fora, como profissional, é gigantesco. Então, em todo lugar que eu vou, sempre as portas estão sempre abertas. Mas aí também é aquela questão de fazer um bom trabalho, de chegar, de estar ali, de produzir, de ser verdadeiro também com você, com a sua história, de também não aceitar menos do que você merece. E aqui no Brasil é sempre muito complicado para mim. É sempre muito complicado. E assim, o respeito com o diretor, e assim, falando de diretores também, a questão de trabalho fora, o respeito também eles pagam, mas eles também exigem muito de você também. Aqui a gente tem essa coisa de que não pagam, mas querem exigir muito de você. Né? A gente tem essa questão aqui, lá eles pagam, exigem de você, e aí tem um horário, termina tal hora e ponto, não passa do horário. Aqui não pago, exige de você, passa do horário e acabou. E aí é sempre muito complicado, uma sensação de amor e ódio pelo Brasil. Deu uma aula. Matou todo mundo aqui. Todo mundo sai. E aí a questão também de não desistir também, de você saber quem é você enquanto artista, de saber aonde você quer chegar, de saber que você merece mais do que outra pessoa pode estar te ofertando também. E saber se juntar com pessoas que realmente vão te agregar, que não vão te sugar, para depois te deixar de lado também. A saber com quem vocês vão estar compartilhando o talento de vocês também. Não deixar, em hipótese nenhuma, diminuir vocês pela capacidade que vocês têm. Porque eu nova, mesmo sendo nova, recebi muita crítica quando comecei também o solo. Porque quando eu comecei com o trabalho solo, tinha aquela questão assim, você é nova, geralmente, quando eu comecei, só depois dos 30 você pode fazer um solo. E aí eu enfrentei essa barreira ainda. É nova, meu solo só tinha 20 minutos. Só tinha 20 minutos. Só. E aí, era isso que eu ouvia. Seu solo só tem 20 minutos, não vai circular. Circulou a beça, gente. Fora ainda, ganhando em dólar. Então Em euro. recebendo em euro. E é isso. Então nunca deixe que as pessoas com as mais línguas fiquem falando assim, você não vai conseguir, você não vai. Não dê ouvidos, Então, acredito no trabalho de vocês, no potencial de vocês e mexe a cara. Biscoito? Biscoitinho? Aqui, ó. Dá ódio, né? Na Europa eles te servem. No coletivo de cego. Dá um saquinho pro Se vocês lixo. querem perguntar alguma coisa, ou vocês têm alguma pergunta pra elas, é pra Jaque. Minha primeira professora de dança urbana. Que responsa, né? E foi uma grande motivação a aula de dança urbana e no curso de dança para eu entrar para a universidade, e principalmente a aula da Jaque, e entender, eu assisti o seu TCC, a sua apresentação de primeira rodada,
E eu sei que ele surgiu de uma inquietação dentro da universidade, ele foi criado aqui dentro, através de publicações das aulas, mas também o seu corpo, que já tinha a vivência dos campos urbanos, das aulas que você procurava por fora, que você fazia por fora. Eu queria saber como foi fazer um TCC de funk e defender ele dentro da universidade, porque a gente não tem um espaço de disciplinas ou coisas para discutir as danças urbanas. Assim, no começo da graduação, a gente tem aquela disciplina metodologia científica. Que a gente traz aquele projeto, no que é que a gente quer abordar no TCC. E como eu vim muito com a bagagem das danças urbanas, eu queria poder falar sobre isso, mas eu já queria poder fazer um recorte sobre o meu lugar, né? Sobre o meu lugar de fala, né? Que a gente tanto, enfim, por conta de Djamila Ribeiro também é um termo que muito se popularizou, né? Sobre esse lugar de fala. E eu queria poder falar sobre eu como mulher dentro da cultura das danças urbanas. Porém, conforme foi passando a minha vivência, minha experiência dentro da universidade, eu também vivenciei muito o que foi ofertado fora, né? Principalmente as manifestações de rua, e que tinha muito presente o funk. Então, eu na verdade, primeira rodada, eu voltei a um lugar que já tinha me pertencido, porque a minha mãe me teve na adolescência, ela me teve com 16 anos. Então, na fase adulta da minha mãe, eu era criança e eu acompanhei ela ouvindo Furacão 2000, eu cresci ouvindo funk, isso lá no interior. E aí, por algum motivo, eu já sacava que era um estilo musical meio proibido, que rebolar tinha lá as suas questões. Até mesmo quando eu estava dentro do grupo de danças urbanas, lá em Ribeirão, tinha, e aí já puxando um link sobre esse primeiro episódio que a gente assistiu hoje, que tinha a ver sobre a questão da vestimenta, como que a gente... E eu sempre gostei de estar numa persona mais menininha, né? Eu achava massa, ainda acho massa, calça larga, oversize, todo esse estilo urbano, né? Que a gente acaba trazendo muito da referência estadunidense que a gente tem. E que contribuiu muito também para minha bagagem, principalmente por conta dos videoclipes dos anos 2000. Então, quando eu venho para o Rio e eu começo a ter contato com as coisas externas, né, sobre o funk, e ver que não tinha muita diferença assim, em relação ao hip hop, a cultura das danças urbanas. Que era isso, tinha um momento de roda, tinha aquele lance da dancinha, no passinho principalmente, que ainda também é composto por muitos homens, e aí quando tinha as meninas, são poucas meninas, e é isso, qual que era o papel dentro das meninas, dentro daquela manifestação, assim, não se diferenciava muito das danças urbanas, que já era a pauta que eu queria poder falar. E aí, conforme isso, com essa vivência, e também de poder trazer algo que fosse um pouco mais latente, né? Porque a gente, enquanto artista, também a gente coloca na nossa arte muito daquelas coisas que nos afetam, né? Que nos atravessa. E eu fui atravessada pelo funk e muito atravessada também negativamente pelas questões do machismo, que eram muito mais intensificadas com o funk. Então, se dentro de uma roda de hip hop, a mina já tinha que pensar numa roupa mais larga, numa calça mais, para mostrar menos o corpo, como se isso fosse um convite, né, para tal masculinidade. Dentro do funk, então, por mais que isso fosse mais naturalizado, ainda também era visto com esse olhar subalterno, né, da mina, principalmente a mina preta. Só que ao mesmo tempo, tendo isso em questão, né, eu como mecanismo ali de trabalho, de pesquisa, eu não queria ficar nesse lugar de, ok, já entendi, é um corpo preto, é um corpo menosprezado, o corpo feminino, então, é objetificado, já entendemos essas questões, mas o que eu faço com isso? E eu não tenho uma abordagem artística de, vamos supor, trazer isso para uma questão do drama, ou enfim, e aí também já vai do mecanismo que cada um escolhe trabalhar. E aí eu acabei encontrando o mecanismo do empoderamento, que é a partir de que mesmo que tenha todas essas falas, que tenham todas essas questões, o meu corpo resiste em se movimentar, em se automover. E aí começa a vir a questão da analogia da roda, que é sobre esse quadril que se move,
que é sobre ter essa autonomia, a mulher ter a autonomia do próprio corpo em questão sobre a roupa que ela usa, sobre que dança que ela faz, sobre o que ela quer falar sobre. E aí a gente já entra em vários tabus, né? Porque daí a gente também fala de sensualidade, do porquê que uma sensualidade num corpo preto é visto de uma tal forma, sendo que a gente o tempo todo está recebendo coisas eróticas, enfim, pornográficas. Isso é do ser humano, sabe? Isso da sexualidade, da sensualidade. Só que quando é atrelado para um corpo preto, um corpo periférico, e que quer poder falar sobre isso, acaba atrelando todas as outras questões, né? Então, a construção eu digo que não foi fácil. Eu comecei Mina Rodada como um solo, e aí depois disso veio a pandemia, e aí é isso. Que Mina Rodada que roda na pandemia, assim, tipo, que é isso, que tinha essa vivência da rua, do baile funk, do fluxo, ali, de quarentena, né? Então, continuei o processo de forma online com algumas amigas próximas que eu tinha convidado, que eu acreditava que se identificavam com a pesquisa. E aí, pós-pandemia, com o meu retorno para o Rio, eu já fiz a primeira formação do bonde, daí eu senti essa necessidade de ter um coletivo junto comigo. E aí, pensando nisso também, que é uma cultura preta, e a gente que é da cultura preta, a gente trabalha em coletivo, assim, tipo, não tem uma parada só. Pode tentar, mas é muito difícil você, enfim, alcançar um espaço só, ainda mais para se falar de um espaço de representatividade preta, né, enfim. E aí eu com o funk, com esse lance de bonde, fixei nessa, né, do funk, de Mina Rodada, que era uma parada que eu estava mais ali imersiva. E aí foi que chegou na segunda formação, que foi com alunas calouras aqui da dança, né, da UFRJ, que aceitaram um convite, a chamada aberta que eu fiz, e aí participamos do processo. E aí a gente apresentou, né, um TCC de funk dentro da universidade. E eu acho que um pouco assim eu acho que foi por conta desses fatores que eu quis muito trabalhar, sobre esse lance do empoderamento, de estar com um coletivo, de poder ali afirmar coisas que não eram só minhas, sabe? Então eu friso a importância do coletivo, assim, porque é uma coisa você pensar só, tipo, e nunca é só, porque sempre alguém vai comentar sobre, se sentir identificado, e isso rolou quando eu já apresentava de forma solo. Mas estando com as outras meninas, entendo assim essa troca, esse lance do empoderamento assim ficou muito mais forte. Então a gente se sente muito mais à vontade para poder falar sobre sensualidade, para poder dançar com faixa de biquíni, com um shortinho, com a roupinha aparecendo, sabe? Tipo, e isso muito por nós, assim, esse empoderamento, essa sexualidade de dentro para fora, e não só apenas como um produto final, que no caso era a defesa da graduação, né? E futuramente aí para editais e outras coisas. E eu acho que é isso, foi desafiador, né? Mas eu me senti pertencente, me senti muito abraçada assim, pela cultura. Eu acho que isso é muito importante também, mas ao mesmo tempo são muitas inseguranças, pra caramba, porque, enfim, é isso, né? Eu até uso esse termo, de fato você tá ali com o cu pra jogo, né? E é isso, o que você recebe, às vezes você pode estar num lugar assim, vulnerável. Isso é pra nossa arte em si, que daí já mexe no nosso ego como artista, mas, enfim, eu acho que foi esse o processo e o rolê de Mina Rodada dentro da faculdade. Então, eu gostaria de abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ser no geral, para quem quiser responder, ou pode ser direcionada. Então, alguém? Alguma pergunta, Diego? Eu tenho certeza. Eu vou fazer uma pergunta para as três, só que com uma especificidade por causa do assunto que vocês trouxeram. Assim. Na primeira fala de vocês falam muito sobre o começo dentro do projeto social. As três têm isso na fala, assim. E aí eu começo a fazer um paralelo como a vivência, a manifestação urbana, a manifestação cultural do hip hop, ela perpassa por esse local social que vem a partir dos projetos, assim. E aí eu queria saber um pouco como é que como é que foi essa experiência de viver um projeto social e depois logo ingressar nas danças urbanas. Aí eu vou trazer especificidades, assim. Jéssica, como é que foi para você começar dentro de um projeto social e depois virar coordenadora desse projeto, assim? Eu acompanhei essa sua fase contigo, a gente estava bem próximo, mas assim, eu acho que você teve uma outra visão, sabe? Jaque, como é que foi
ter o pontapé inicial desse projeto e hoje em dia se vê em outra cidade, se formando dentro da graduação de dança, participando do Estúdio Funk, que é um dos projetos mais fodas de funk daqui do Rio de Janeiro. E Aline, como é que é pra você olhar pra Aline que entrou no projeto social naquela época, que agora você está com uma carreira internacional, você tem um trabalho super... tem uma história de trabalho muito, muito longa. Como é que é olhar pra aquela Aline e falar assim, ó, sabe? E é isso, a pergunta é essa. E aí vocês escolhem pra responder isso. Tô passando bola pra mim? Não. Você serviu de... Se a carapuça serviu... Não, cara, eu me sinto orgulhosa de ter começado lá atrás no projeto social. E eu sou menina do interior, né? Sou menina do interior, criada na roça, pegando leite da vaca da tetinha ali mesmo, ali. Interior do Rio. E aí eu fui pra cidade, na verdade, pra estudar, porque na roça não tinha estudo, não tinha escola. Então a minha família ela teve que ir pra cidade pra poder a gente continuar estudando. E aí na escola, o projeto ele começou assim, ele selecionava pessoas de escolas municipais. E aí eu fui uma escolhida, porque eu sempre fui muito espiritada, sempre gostei de dançar. E aí eu fui escolhida, e aí eu sempre pentelei muito a minha mãe pra ir, e era todo sábado. E aí olhar, e aí a gente não tem dimensão de onde a gente pode chegar. A gente não tem menor ideia de onde a gente pode chegar. E aí tendo esse olhar da menina de lá, que corria descalço, tomou carreira de boi. Exato. E aí começou no projeto social e tava ali com aquela turmada toda. E aí você foi só desbravando, né? Vamos desbravando. E não foi fácil também não. Foi árduo, mas eu tenho muito orgulho de ter passado por isso tudo, que talvez se eu não tivesse passado por aquilo tudo, eu não teria chegado onde eu cheguei. Então eu tenho muito orgulho dessa trajetória de ter começado mesmo lá no projeto social, lá junto com a turmada toda, todo sábado. E o que você carrega, assim, daquela linha lá? A simplicidade. Isso. A minha simplicidade. A simplicidade, aquela... acolher outras pessoas do qual eu não tive tanto acolhimento. Então, o acolhimento que eu não tive tanto, eu procuro dar para outras pessoas que estão chegando. Acho que muita coisa eu tive que descobrir sozinha, aprender sozinha. Então, outras pessoas que estão próximas a mim, eu dou a isca e dou um anzol. Eu falo assim, ó, vai por aqui, ó, tenta isso aqui. Porque como eu não tive isso, eu tento ser o máximo possível com outras pessoas que estão tentando, que estão buscando, que não precisa passar pelo que eu passei. Então, eu penso muito assim, então essa simplicidade de manter os pezinhos no chão, né? De continuar descalça, né? Depois tirar descalço, eu danço sempre descalço, e eu mantenho isso sempre descalço, porque é manter nosso pezinho enraizado sempre, né? Porque por mais que eu vou, eu volto. Então a gente vai, mas a gente volta. Então tem muito isso, muito firme na minha cabeça. Então não tem desvio. Eu acho que pra mim a importância de ter participado do projeto social, que era social assim no sentido que é isso, a minha vivência vinha da academia de dança. Eu estudava numa escola pública, mas era uma escola do centro. E de fato assim, eu não tinha contato com muitas pessoas da mesma vivência assim, que eu. E estando no grupo me possibilitou isso, tipo, de ter vivência com pessoas da quebrada, como eu. Eu posso até afirmar que durante esse processo no grupo eu pude me tornar negra, porque eu lembro que quando eu entrei eu tinha um cabelo alisado, tipo, várias questões assim. E de uma forma nada pedagógica, porque entra aquele lance de relação de amor e ódio, né, também, assim, por conta que o coreógrafo instigava essas coisas assim, mas de uma forma, enfim, com os mecanismos que ele tinha. Então era meio que na zombaria, então tinha vezes que eu também, meio rebelde, às vezes queria tomar uma frente ou alguma coisa assim, tipo, sai daí, ó, os cabelos alisados, e eu, tipo, como se eu fosse menos negra por isso, que hoje também a gente tem várias questões sobre, né, tipo, essa questão de que, pô, a mulher tem o cabelo que ela quiser, caralho, mas isso lá em 2002, 2013 tinha essa questão. Então é isso, de estar com pessoas assim, tipo,
do mesmo âmbito social que eu, assim, tipo, de ser quebradas, pessoas fora do mesmo corre, pessoas pretas, e aí nisso eu fui trabalhando muito também a minha identidade racial também. Lá também foi quando eu tive essas primeiras questões em relação ao sexismo, né? Essa questão de como que tinha o papel da mulher ali visto também, que era isso, do episódio que a gente assistiu, de entrar na roda e só quando tocar Beyoncé ou Rihanna, porque na hora que estiver tocando os brabão do hip hop, é só os meninos que vão estar ali na roda, né? E até com isso, o meu rebolado já se manifestava nesse momento, assim, tipo, porque eu gostava de um dancehall, gostava de coisas assim mais sensuais até, só que era visto com um olhar que não era tanto que eu gostaria de atrair, né? Então tinha assim um pouco dessas questões, e aí um pouco da fala que a Aline teve que me lembrou também, que a gente, é o lance de você estar aberto a aprender, tanto pelo exemplo positivo quanto pelo negativo, que a gente vai encontrar gente muito filha da puta pelo caminho. Então é isso, da mesma forma que ela teve um diretor que a provocou de uma forma que fez ela instigar e querer chegar em outros lugares por ela, eu acredito que eu também fiz isso. Então, tipo, de pegar aquele exemplo ali que não foi tão positivo e de buscar ressignificar isso para o caminho que eu quis seguir, sabe? E aí, mas da importância que o projeto social teve foi esse, assim, de poder me integrar, de fato, com a parada da cultura, né? Que era isso, a cultura das danças urbanas, do hip hop, que era totalmente diferente com a mesma modalidade que era oferecida numa academia, que a mensalidade era uns R$200, diferente para ali, para aquele âmbito de projeto social que eu participava. Eu acho que foi essa, assim, de muita importância. Eu te perguntei como é que foi pra você, tipo, entrar num projeto social e depois se tornar coordenadora dentro desse projeto. Assim. Como é que essa experiência de evolução mesmo dentro de quando a gente pensa numa trajetória dentro de algum lugar, é uma evolução que aconteceu. Bem grande. Obrigado. Tipo assim, cara, porque passa um filme, né? E, tipo, aquela Jéssica que entrou no projeto social, ela era muito carente de atenção, de afeto, que não tinha em casa, assim, de carinho, atenção, de cuidado, sabe? De ter pessoas ali junto. Então eu era muito solitária, entre aspas. E quando eu entrei no projeto, eu queria me colocar nesse lugar de sou superior e tal, como eu sou eu, também por mecanismo de defesa. E aí, durante esse processo, eu fui sendo quebrada, né, dentro da social, sendo quebrada de, tipo assim, tem uma pessoa que veio me perguntar como é que eu tô, como é que você tá na escola, como é que você chegou no trabalho e tal, isso foi me quebrando. Então, tipo assim, me ver agora nessa posição, tipo assim, ser a coordenadora, ser diretora, se der projeto, mãe, eu fico até emocionada, porque eu não paro, tipo, os vídeos não param. Vai pensar, porque, tipo assim, no projeto social, eu me descobri, sabe, literalmente quem eu sou. Eu descobri a minha potência, sabe, de olhar pra mim, cara, eu sou uma mulher potente, sou uma mulher brava sim, sou incrível sim. Então, dentro do projeto social, foi injetando isso e eu fui passando isso para pessoas que estavam do meu lado, tanto os meus alunos e tal, que eu sempre falo para eles, eu não vejo vocês aqui, eu vejo vocês lá, então eu vou empurrar vocês para chegar lá, porque eu tive isso, né? Então, olhar agora, tipo assim, cara, nossa, olha onde eu tô numa mesa, mulheres bravas, e tipo, eu não queria imaginar que eu estaria aqui, porque eu não tinha perspectiva de vida. Vamos olhar assim, o que eu queria fazer? Era ganhar um salário mínimo e sair de casa. É isso que foi ensinado, você tem que trabalhar e pronto. Não tinha incentivo de você vai estudar, você consegue coisas melhores sim, você consegue se vestir bem sim. Não fui ensinada coisa. Só fui ensinada, tipo, vai ter que trabalhar, trazer comida pro jeito de casa. Isso que minha mãe, não culpo ela, né? Porque foi passado isso pra ela. Então ela chegou e falou, você tem que trabalhar. E quando eu cheguei pra ela, eu falei assim, eu quero dançar, ela chegou e falou, você nunca vai dançar. Enquanto eu estiver viva, você nunca vai dançar. Isso não é profissão pra você, isso não é coisa pra você. Então é uma outra coisa.
E aí, quando eu passei, né, pra FJ, eu não falei pra ela. Eu fiz faculdade de dança. Eu não falei. Ela foi descobrir porque ela conhece o reitor e tarará, o fofoqueiro mandou papo pra ela. E aí ela foi e ligou pra mim. Mas, tipo assim, olhar a trajetória e falei, cara, nossa, incrível. É o que o projeto social ele pode fazer, sabe? E aí, uma coisa que, tipo, eu aprendi muito, que, tipo assim, é o lugar que faz a gente, sabe? Tipo assim, porque quando eu falo lugar, é estrutura. Porque a estrutura de onde a gente veio, do rua, a gente não tinha um banheiro, a gente não tem um banheiro. A gente coloca a luz, é roubada, a gente tem que sair catando a luz. A gente não tem um chão decente. A luz, choveu, filho, não nadar, mas tem água. Então, tipo assim, os alunos valorizam aquilo. Mesmo não tendo uma estrutura, a gente valoriza aquele pouco. Pelas pessoas. Sim. E aí, tipo assim, hoje eu tô aqui porque, tipo assim, esse pouco eu consegui valorizar. E aí eu fui passando para outro, eu fui passando para outro, fui passando para outro, e a gente tá aqui. Então, assim, quando a gente olha pro seu social, não é um lugar de pai contadinho. Lá no social tem muita potência. Dentro do social tem muita potência. E a gente que tá aqui agora, a gente tem que voltar lá e entregar. Sabe? Eu tô aqui, mas eu vou voltar lá e vou entregar para os meus. E é isso. Eu fico emocionada porque, pô, a história. É muito. Eu queria fazer uma pergunta. Você vai falar? Não, é que é muito bonito ver a Jéssica dizendo isso, porque eu e a Jéssica, a gente tem uma história muito grande, assim. A gente cresceu dentro do projeto junto, a gente trabalhou junto, a gente tem uma história muito grande. Então, quando eu vejo como era a Jéssica que eu conheci, que batia de frente, que brigava, que falava mesmo, como foi a Jéssica que sentou comigo e conversou, foi a primeira pessoa a chegar pra mim e perguntar, Lígia, tu tá bem? Eu tava passando por Deus lá em casa, que foi a pessoa que me falou assim, não, mano, tamo junto, não tenho dar lanche, vamos comer aqui, assim. Isso pra mim é muito importante, ver hoje, assim, diretora de uma companhia, passando o que a gente aprendeu pra outras pessoas, fazendo a roda girar, isso é muito bonito, cara, isso é muito bonito. Tá no mesmo lugar que a gente conseguiu, né? Que isso aqui pra gente era o sonho, mano. Isso aqui pra gente era o sonho, a gente conseguiu, isso é muito bonito, velho. Muito bonito. Eu vou encurtar porque eu sei que a gente já tá mais corrido no tempo, né? Eu queria só assim que vocês pontuassem, aí eu falo pontuar, porque eu acho que é isso mesmo, assim, alguma percepção que vocês tiveram de acordo com o primeiro episódio que passou, de uma reflexão ou um caminho ou uma coisa que vocês acham necessário a gente continuar pensando nessa temática de pensar, de quebrar esse ciclo assim, né? Que vocês pontuam várias coisas da trajetória, cada um vai pontuar a sua particularidade, mas todas têm a mesma coisa que são mulheres, né? Então tem uma dificuldade muito grande só por ser mulher, né? E porque eu fico pensando assim, eu assistindo, né? Assistindo os encontros que eu tava e depois na edição, né? Eu fico revendo várias coisas, já que falando aqui, eu fico lembrando também de quando eu entrei no grupo e aí era isso, a gente fazia uma roda e aí era todo mundo, inclusive eu, assim, a Jaque tava lá, entrou uma outra, ou a Jaque entrou e tem a outra, vai entrar não? Que é exatamente o que falou no vídeo, sabe? Então, assim, é uma coisa pra mim tão enraizada quanto o racismo, assim, pensando nesse lugar, sabe? E eu acho que é importante a gente repensar, né, assim, pensar essa estrutura. Então, inclusive esse evento, assim, eu e o Pedrinho, eu fico assim, puxando muito ele, porque as meninas eu acho que tem que estar no protagonismo, a gente está dando apoio para acontecer, né? Assim, acho que pensar outros viés. E aí eu queria ouvir de vocês, assim, quando vocês assistem um vídeo, tem uma coisa, tipo, nossa, essa reflexão aqui é muito importante pontuar, ou isso aqui é muito importante começar a ser pensado, sabe? Ou isso aqui não foi falado, mas eu acho que seria muito importante para essa galera que tá fazendo começar a olhar para isso, sabe? Porque eu acho que seria muito massa ouvir isso de vocês, já que a gente está aqui nessa temática, né? Uma coisa que me provocou desse primeiro episódio, assim, foram duas pautas, assim, né? Sobre a vestimenta e sobre até como que isso interfere na dança desses corpos femininos que buscam fazer movimentações ditas, né, masculinas, como se fosse para se reafirmar, né, nesse lugar de olha, sou capaz. E somos, né? Porque é isso. Até então, dependendo do movimento, assim, não querendo entrar numa pauta de capacitismo, mas é isso, é um corpo. E um corpo tem possibilidade. A gente tem, enfim, das questões que eles colocam
de gênero, mas que isso é possível. Mas eu, na minha pesquisa, era como, a minha resistência foi não querer fazer, tipo, não, eu não vou virar um mortal capado, tipo, e eu acho que isso também já entra um elemento que usa muito no funk, que eu curto muito, que é o deboche, sabe, nesse lance de tipo, não, tipo, eu não preciso fazer isso difícil, eu não tenho que fazer esse flip, eu não tenho que, enfim, esses movimentos todos das danças urbanas que a Maté mencionou no vídeo, eu busquei muito afirmar, né, com o tempo, com muitas inseguranças, mas chegar nesse lugar assim de querer fazer aquilo que o meu corpo quer se manifestar. Então, se a minha vontade é reverberar o quadril, é de rebolar, é de jogar a bunda, é de trabalhar a minha sensualidade, é de, enfim, jogar o cabelo, que eu não preciso me sentir desconfortável a isso, sabe? Porque senão acaba que a gente começa nisso, para combater o machismo, a gente começa a usar de artifícios, tipo, que, sabe, como se o feminismo fosse o contrário. E não, eu acho que o feminismo é mais sobre a gente também fazer, nós mulheres fazer aquilo que tem vontade de fazer, usar a roupa que tem vontade de usar. E eu não digo isso como se todas se sentissem mega vontade de dançar com um biquíni, um short, porque durante o processo de menina rodada, tipo, teve essa questão com as meninas de, poxa, o short tá muito curto, não me sinto à vontade. E ao mesmo tempo de, eu gostaria muito, mas eu não tenho coragem. Tá, mas que coragem é essa? Da onde que parte essa coragem? Quem te tirou essa coragem? Então, sabe, são elementos assim que tocam muito nesse lugar, assim, que atravessa o nosso corpo, né? O nosso corpo enquanto mulher, o nosso corpo enquanto mulher preta, que já tem essa visão hipersexualizada. Então, dependendo de como que você coloca ali a mostra, acaba que pode reproduzir todas essas questões nas quais a gente quer poder criticar ou quer poder mostrar um outro lado, né? Então, eu sinto que eu busquei esse outro caminho, assim, que era no qual eu acreditava, que era isso, eu não queria ter que fazer movimentos que o meu corpo não se identificava, tipo movimento de chão. A gente já teve questão coletiva de coisa do tipo de, cara, eu amo, acho lindo quem faz, mas a minha corporeidade não se sente à vontade com isso. Então não é eu tendo que fazer isso que eu vou me autoafirmar uma dançarina assim ou assada, sabe? E aí vai do particular de cada uma. Mas eu acho que essa questão da vestimenta e a movimentação que é induzida a ser feita ali por você, enfim, ser mulher, que aí acaba que entra nessa condição também, né? De a gente acabar fazendo aquilo. Eu acho que deve ter sido muito foda, tipo, você ter escutado isso de um diretor branco, chegar e dizer isso, que você não é dona do seu corpo, tipo, você tem que fazer o que, sabe, essa questão de você é um produto, essa hierarquia que é vista, sabe, essa objetificação que é dada pro corpo, sabe, para esse corpo que dança, mas principalmente por esse corpo mulher, esse corpo preto. Então, enfim, eu acho que é isso que me atravessou sobre o primeiro episódio de hoje. Não, que está sendo interessante assim, pela fala dela, porque eu venho de é quase que o oposto. Eu sou, na verdade, eu comecei como big girl, então meu forte sempre foi muito chão. E aí, por ser muito chão, os desafios que eu tive que enfrentar foi você dança como um homem, você é forte como um homem. Então aí a maioria dos trabalhos que eu tinha que fazer era sempre dupla com um homem, porque eu conseguia executar como um homem. E aí, eu sempre fui muito tímida, Eu comecei a ter coragem de falar mais acho que quando eu completei 20 anos assim, que aí eu comecei a debater mais com esse outro, que aí eu voltei a trabalhar com esse outro diretor de novo. E aí foi o momento que ele falou assim, Aline, você é forte igual um homem. Ele sempre me dava uns tapas muito fortes, eu sempre falei assim, você é forte igual um homem, você aguenta porrada. Aí eu falei assim, eu sou forte, aguento porrada, porém eu não sou um homem, eu sou forte como uma mulher. Então se eu danço, porque eu sou capaz de dançar que nem ele, da mesma forma que ele não vai ser capaz às vezes de executar o que eu tô fazendo. E aí eu comecei, na verdade, a debater, a falar. Falei assim, eu sou forte. Que aí, ao contrário dela, que ela já vem com essa questão do corpo feminino, de dançar, eu já venho com essa brutalidade que não necessariamente é masculina. A mulher também pode ser bruta, por que não? Porque a mulher sempre tem que cair sempre pro lado delicado.
Então, se eu quisesse ser delicada, eu ia pro balé, então. Que, na verdade, não é nem tão... É delicado de ver, mas é difícil pra cacete. Então, já entra nesse outro quesito aí também. Então, delicado pra gente que tá assistindo, mas pra executar é difícil pra cacete, que com certeza um homem forte não vai conseguir fazer. Ponto. E aí, esse lugar pra mim sempre foi muito forte, por sempre conseguir fazer movimento de chão, fazer movimento de queda, de aguentar. Então, sempre sofri muito isso. Você dança que nem um homem, você é igual um homem, você é que nem um homem. Então, você vai fazer um trabalho junto com um homem, sempre com um homem o tempo todo. Aí eu sempre tive que sempre... Aí depois que eu comecei a... Depois assim, não, eu danço como uma mulher, sou uma mulher, porém sou forte, consigo executar. E aí, não necessariamente eu sou um homem dançando, eu sou uma mulher dançando que tem força para estar acompanhando eles. Essa é a diferença. Então, esse foi o meu embate, assim, de estar sempre no mundo. Mas é engraçado que é só aqui no Brasil que eu sofro isso, gente. É sério, é bizarro. Conversando assim, aqui no Brasil a gente sofre muito, eu sofri muito isso, mas fora eu sempre fui muito respeitada no meu lugar, como intérprete, dançando. Então ninguém me colocou nesse lugar esquisito. Precisou te enquadrar, né? Não, Você é artista, eu sou artista e ponto. Eu tenho esse potencial, eu sou foda naquilo dali, então a gente vai usar o que você é foda. Sem precisar falar assim, olha, você é tão foda quanto um homem. Sem precisar esse comparativo, entendeu? O comparativo incomoda. Eu acho que tanto para o homem quanto você falou sobre essa sua relação de ter saído do país e voltar. Eu peguei esse gancho que eu queria fazer uma pergunta que parte dessa sua fala, mas acho que a gente pode conduzir para as três. Que é desse lugar, né? Quando você fala que aqui no Rio você foi muito tratada de uma forma e lá fora você foi vista de outras formas. E aí a minha pergunta é, você acredita que a forma como te viram aqui e a forma como te viram fora tem uma relação com 3 pontos? E eu diria que esses 3 pontos são racismo estrutural, machismo estrutural e a relação como a arte é vista? Pensando nesse deslocamento. E para as meninas que ainda não tiveram oportunidade de se deslocar para fora, mas que já se deslocam aqui dentro mesmo, entre estados, se vocês também enxergam essa relação ou a mudança, né, de tratamento de um lugar para outro ou não, sabe? Eu acho que eu enxergo assim, aqui eu só fui apedrejada, só pensando assim, tudo assim. Caramba, foi bem pensando assim, que a gente nunca para pra pensar assim, refletir toda a trajetória, por que você passou por aquilo. E aí a gente, começando a refletir toda a minha trajetória, principalmente aqui no Brasil, é bem puxado, assim, sabe? E aí eu cheguei a me questionar até como mulher, sabe? Como artista, como intérprete em cena, será que eu sou um homem mesmo? Será que eu sou um homem? Sabe? Era só pra você dançar, você já tava questionando. Gente, será que eu sou um homem? Sabe? Isso era muito bizarro. E aí eu dançava, mas aí às vezes eu me sentia um pouco desconfortável, assim, porque, gente, será que eu sou tão bruta assim? Sabe? E lá fora eu já não recebi isso. Outro também, assim, uma mulher admiração. Completamente diferente. Então, e sempre quando eu volto pra cá, é sempre muito. E aí agora é com minhas condições. Se eu dançar em alguma companhia, é com minhas condições, bicho. Por isso meu preço é tal, vai pagar, você não vai, não sabe, tem que você já vai. Entendeu? Depois que você também sai, você sai, que aí eles te colocam um valor lá em cima, te pagam pra estar ali, cara, te valorizam. E aí eu voltei, eu não aceito menos. Ou você me paga X que eu recebo lá fora, eu não danço. Por menos, de graça, por lanchinho, parceria. Divulgação. O amor. Parceria, Lili, pô. Tá no Instagram. Faz uma história. Das outras respostas, a gente está se encaminhando para o final, porque vai ter aula aqui, então a gente vai precisar liberar o salão. E aí eu queria que vocês deixassem alguma forma de contato, a rede social de vocês, para onde vocês respondem, para onde a gente pode assistir o trabalho de vocês, porque muito provavelmente vai surgir mais perguntas, e se vocês estarem disponíveis a responder essas perguntas, a galera que for atrás de vocês. Falar sim. Sim, pô, o arroba aí, Jaque Karen, o merchan. É isso, acabou. Foi muito rápido, né? O tempo, tipo, isso, tem dessas questões assim. Mas o contato é esse no Instagram, até então, né? Lá também
posso trocar, como troquei com seu nome, desculpa. Larissa. Com a Larissa, que veio muito conversar sobre a transição dela, né, de escola, e enfim, porque ela chegou a ver o trabalho lá no Cacilda. E aí é isso, no que eu puder, a gente vai estar trocando lá junto, e tem muita coisa para conversar. Gente, estou aberta para trocar também, não se eu depois da última fala. Quero saber Só quem se que é me esse pagar. nome. Quero saber quem que é esse nome. Só se pagar. Não, depende da pessoa, porque senão, cara, dependendo das pessoas, das profissões que estão à frente, bicho, não vale nem a pena. Exatamente. E é isso sobre, assim, das redes sociais, é isso sobre as danças urbanas. Comecei muito com hip hop, mas atualmente eu tô na vertente do funk, né? Falei um pouco sobre, mas é isso, fiz parte do primeiro ciclo do Estúdio Funk, que é um projeto de aceleração artística aí para funkeiros aqui no Rio. E é um projeto muito bacana, ainda está acontecendo. O segundo ciclo começou recentemente. Enfim, é um outro viés assim, interessante também da gente estar trocando sobre, que é sobre essa que eu posso dizer que é essa manifestação urbana nossa, Rio de Janeiro, Brasil, né, que até então não muito se distancia dessa estadunidense que a gente tanto se referenciou, né, da cultura do hip hop. Nós temos o funk aqui, que nasceu bem pertinho da gente, né, enfim, CDD, Nova Holanda, essa parada que acontece aqui, que eu fui, né, muito imergida, e hoje eu tô aí, né, nesse lugar como pesquisadora em funk e danças urbanas. Então, é isso. Não, tira esse. Não pode tirar o Jéssica Cristina. Quem quer ouvir? Tá achando qual? A voz já foi. Jéssica Cristina. Jéssica Cristina. 2S. Ponto 15. 2S. Isso aí. Cristina Estão passando no Normalizão. Instagram? Eu também tenho Criar e Recriar, sair do rapaz. Criar e recriar. É isso. Eu posso falar uma coisinha? Eu perdi a parte do Instagram, mas eu saí para buscar água na hora da fala do Pedro, que ele pontuou essa questão de todas essas opressões, né, dessas violências que acontecem no percurso que a gente pode perceber, né, tanto do racismo, que é estrutural, machismo e tantas outras formas de preconceito e de violência. E como, assim como a Audre Lorde fala, né, não existe hierarquia de opressão, né, mas como que essas opressões elas vão sendo atravessadas e infelizmente elas vão tendo essas camadas, mas como que apesar disso tudo, né, muitas vezes é muito dolorido ouvir muitas das falas de vocês, sabe? É muito dolorido. Mas, ao mesmo tempo, como é importante a gente ouvir e conseguir perceber, né, e com a experiência de vocês, ir percebendo o desafio de cada uma de construir um próprio lugar no mundo. Porque é isso, você está aqui e não existe lugar para vocês, não existe, principalmente para os corpos pretos periféricos e para as mulheres negras principalmente. Então, assim, como que é importante ouvir e ver esse percurso, né, e perceber o lugar no mundo que vocês estão construindo, assim, que vocês estão construindo para vocês e para serem desdobrados, para esse espaço se espalhar para outras pessoas. Então, assim, eu queria agradecer imensamente, porque partilhar a sua história, a sua experiência, nem sempre a gente sabe, não são sempre só sorrisos, assim, né? E às vezes é muito difícil você ter que revisitar a própria história, principalmente quando ela é composta de muita dor, né? Mas como que é importante ver vocês, 3 mulheres, de uma potência, de uma potencialidade ainda, né? Porque é uma coisa latente que está acontecendo. E como que é importante para a gente estar ouvindo essas histórias, para a gente se inspirar, né? Para todo mundo, para a gente pegar essa força, né? de quebra, pegar esse levante e ir junto. Então, só quero agradecer muito a vocês por essa partilha.
trabalhar com a gente e que é muito importante, principalmente para a gente que está aqui dentro da universidade e tenta de alguma forma seguir com as danças urbanas, estudar esse corpo. A gente tem um aumento de pessoas cotistas. Eu sou uma aluna cotista, eu vim de escola pública e alunos cotistas dentro da universidade, galera periférica. Então é uma dança que vai mudando com os corpos que entram aqui dentro. E agradecer a Aline e ao Dudu pelo espaço desse momento da gente poder pesquisar, da gente poder falar sobre isso e de receber vocês. Então, agradecer também todo mundo que está aqui, que está trabalhando para isso acontecer e que de alguma forma chega nas disciplinas e não abandona o corpo e a experiência que vocês têm, que vocês adquiriram, mas de certa forma conversa com outras linguagens. Então acho que é agradecer a todo mundo que está aqui e senhor, sim. Aline, o contato que ela Nós falaram, acho que eu acho a Aline correndo. Eu acho que o meu é Aline, eu não sei se tá Aline Corrêa Carvalho. Já tá mandando Aline Corrêa. Olha, eu vou aproveitar. Eu ia falar isso. Tá Aline.Corrêa Carvalho. Ó, já dá pra ver que ela é low profile, né? Não é nem uma, mas vamos lá. Alô? Sei, cara, chegar lá aquelas fotos preto e branco, assim. Eu ia aproveitar para falar duas coisas. Uma é que todas essas informações estão lá no nosso Instagram Coletivo Urbano. Então os arrobas estão lá, caso esqueçam, quero achar, tá tudo lá marcado direitinho. E amanhã a gente tem também programação, né? 1h30 a gente tem oficina com a Lua e depois tem oficina com a Aline. E de noite a gente tem 6h15, 6h30, o espetáculo Criar e Recriar. Dá pra fazer uma pergunta? Fechando com chave de a gente pode fechar e aí a gente vai continuar falando assim, só porque a gente tem que fechar o momento oficial, né? E aí eu queria agradecer muito vocês, assim, por estarem aqui, por toparem. Eu sei que é muito difícil, às vezes, estar aqui porque tem outros trampos no mesmo horário, né? Mas como é importante, estava falando com a Aline antes, que o trabalho aqui na universidade é um trabalho de migalhas, né? Assim, a gente vai juntando pessoas, aí tem 5, aí a gente faz com 5, aí no outro tem de novo 7, né? E para mim é muito significativo porque a Jaque não falou, mas ela é da primeira geração do Coletivo Urbano. Hoje nós estamos na 5ª geração do Coletivo Urbano, né? Começou comigo e com a Jaque lá em 2017 e hoje tá com essa galera, tá com bolsa, tá com outras ações, né? Então assim, começou com uma pessoa que chamou outra, né? E aí passaram outras pessoas, Verônica passou, outras pessoas, né? Tiveram, e acho que é muito importante esse lugar, né, da gente, que é o lugar que vocês falam de vamos cuidar dos nossos, vamos cuidar de quem tá gerando, assim. Então fico muito honrado desse momento ter acontecido, de que amanhã tem oficina que vai ser babado, e só gratidão por vocês, acho que é isso.